TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça-feira, a partir de 9 da noite. Com a reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça e programa de saúde gravado é no sábado, a partir de 1 da tarde, onde não tem como você conferir e mandar a sua pergunta. A sua participação efetivamente ela vale apenas na terça-feira. E hoje é uma terça-feira muito especial, afinal de contas nós estamos na primeira terça-feira de 2020, ao vivo, onde você participa conosco. Nas duas últimas semanas, o programa Almoça Grátis à Saúde caiu exatamente no dia 24 e no dia 31. E, portanto, no trabalho conjunto com a direção da TV Candidez, nós optamos pela reprise do programa. Aliás, são datas em que as pessoas, às vezes, prestam pouca atenção, principalmente no dia 31, na virada do ano. Mas hoje, a partir de hoje, 7 de janeiro, nós estamos ao vivo em 2020. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2020, eu recebo o médico Dr. Charles Oliveira. Ele que já é por demais conhecido como médico intervencionista da dor. Nós vamos falar sobre a questão das dores crônicas, né? As dores são aí a principal queixa, principalmente quando a pessoa vai a um consultório médico. Doutor Charles, muito boa noite, prazer te receber aqui, com muito orgulho no programa Almoça Grátis da Saúde, esse prestígio para a gente aqui no programa. Boa noite, Samuel, boa noite, ouvintes, e estou aqui à disposição para as perguntas, se eu puder esclarecer. Muito bem. Ô Charles, você é um médico já conhecido bastante tempo com o assunto da dor. Desde a sua formação, né, como na graduação como médico, você já tinha essa ideia de trabalhar dentro desse tema? Minha formação inicial ela é da anestesia e eu gostaria de fazer alguma coisa diferente que não fosse só anestesia. Eu tinha dois caminhos, seria fazer UTI, mas eu tenho uma necessidade grande de conversar com as pessoas, de ouvi-las. Eu acho que é um talento que eu tenho e a dor encaixou muito bem dentro das minhas habilidades, da minha aptidão. Ouvir um paciente com dor requer muita paciência e isso, principalmente pacientes com dores crônicas, muitas pessoas não têm esse tipo de audição e eu tenho isso bastante desenvolvido, acho que naturalmente. E fazer anestesia me deixava muito fora disso, porque os pacientes da anestesia normalmente estão sedados ou dormindo. Então, a dor ela encaixou muito bem numa necessidade minha também, de ouvir as pessoas. Que legal, né? Quando você fala aí de um médico, você sente essa necessidade de ouvir, porque às vezes a gente tem... O paciente, às vezes, se queixa um pouco, né? Que não é muito ouvido, e você, quando se apresenta dessa forma, é uma forma que eu acredito que o paciente ele se sente muito confortável. Por que as dores acontecem? Principalmente a questão da dor crônica, para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje. A dor é um sinal de alerta muito importante, como se fosse algum sinal que existe alguma coisa pegando fogo nesse estúdio. Então tem um alerta, um sinal sonoro, se fosse um incêndio, e no nosso corpo a gente tem a dor como o nosso alerta, que algo de anormal está acontecendo. Ele protege a vida, ele nos protege de nos machucar, né? De colocar a mão numa panela quente, de quebrar uma perna e não caminhar, tudo isso é um fator de proteção da vida. Essa dor é uma dor aguda, normalmente, e ela depois se divide em subaguda e crônica. Então, a subaguda é aquela que permanece
por mais de 30 dias até 90 e depois uma dor crônica mais de 90 dias. Essa dor crônica, ela depois que se instala, ela já não tem mais um sinal de alerta. Ela já consome a energia da pessoa, ela já deixa a pessoa cansada, deprimida, ansiosa, e nós temos que fazer o máximo para evitar que qualquer dor que seja aguda se torne crônica. E quando é que o paciente deve procurar um médico? Eu acho que uma dor, quando ela permanece por um tempo acima de uma proposta que ela se desapareça, não é? Por exemplo, uma dor de cabeça, normalmente aí com um dia ela melhora. Agora, se essa dor permanece por um tempo suficientemente longo e que incomode a pessoa, ela necessita de uma propedêutica mais elaborada, né? E os pacientes com dor crônica sabem disso. Eles já estão cansados de passar por tantos médicos, por discutir com tantas pessoas e muitas vezes não sabem que existe um médico especialista em dor que tem a capacidade não só de medicar, mas também de fazer algum tipo de intervenção, algum procedimento, algum bloqueio, alguma anestesia que possa, se não liquidar essa dor, atenuá-la. Muito bem, eu estou recebendo aqui a primeira pergunta, a pessoa não quer se identificar, o nosso WhatsApp está na tela. Eu vou pedir aí ao Túlio, né, e que deixe aí apenas esse tema, dores crônicas, no nosso WhatsApp, 3222-5052. Mas, por final, a gente deixa o contato do Charles, agora há pouco que apareceu, né, que é outro número, que é o 3222-9063. Com relação à dor, já ouvi dizer que pessoas que têm cálculo renal podem não ter dor. Isso não pode ser um complicador? A pessoa não quis se identificar. Não sei se deu para você pegar aqui, pessoal. Mas se a pessoa tem um cálculo renal e ele tem um tamanho minúsculo, ele vai ser eliminado, a pessoa nem vai saber que teve. Isso não é ruim. O problema é o oposto. É uma situação genética rara, onde a pessoa não tem manifestação de dor. E isso que é muito mais arriscado. Agora, o fato da pessoa ter um cálculo renal e não sentir a dor é porque ele era muito pequeno e não causava nenhum tipo de sintomatologia maior, não é? Nesse primeiro bloco, você pode falar um pouco mais sobre essa questão da pessoa que muitas das vezes não sente uma dor de uma determinada doença ou não sente outras dores, por exemplo? Isso é uma situação tão rara, mas é de literatura. De uma pessoa ter uma alteração genética que ela não tem manifestação de dor. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas morrem rapidamente, porque ela salta de uma árvore, ela quebra uma perna e ela continua caminhando sem sentir dor, e isso aí vai infectar, vai gerar uma situação de febre, uma coisa muito mais grave. Normalmente são pessoas que precisam estar em constante vigilância. Por exemplo, colocar a mão numa panela quente, não sente que está quente, mas isso não é o comum, acho que é uma situação muito rara. Ok, muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, é a primeira terça-feira de 2020, nós estamos nesse 7 de janeiro recebendo com muito prazer a presença do médico intervencionista da dor, Charles Oliveira, ele que é uma das referências nessa questão. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o Dr. Charles. Você pode continuar enviando a sua pergunta para o 3222-5052. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa de hoje. Segurança, experiência, tecnologia, atenção. Mais que um sorriso bonito, cuidar dos seus dentes é uma questão de qualidade de vida. Heliodonto, Hospital Odontológico, Divinópolis e Nova Serrana. A Forte Limpeza tem produtos de limpeza residencial e industrial. Há mais de 8 anos no mercado com qualidade, preço justo e agilidade. Produtos concentrados com rentabilidade e custo-benefício. Atendimento diferenciado e consultoria exclusiva. Conforto, praticidade e agilidade sem custo adicional na entrega. Forte Limpeza, Rua Olinda, 513, Bom Pastor. 3214-5464. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários.
e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Boletins de corrida de rua. Oferecimento Forte Limpeza. Produtos de limpeza residencial e industrial. 3214-5464. Muito bem, de volta ao vivo, dizendo para você que na próxima terça-feira nós vamos entrevistar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde o periodontista Gustavo Gontijo. Eu vou pedir a toda a equipe que está aí na retaguarda, ao Túlio, Carlos e ao Aleph, que coloque para a gente a chamada, por gentileza. Quando não estiver bem na parte estética, a questão da gengiva e dos tecidos bucais, é importante observar essa questão? É importante observar sempre qualquer manifestação que a gente tiver na cavidade bucal, né? É importante que a gente faça visitas regulares e a prevenção é mais barata do que o tratamento. Então, portanto, você não pode perder, na próxima terça-feira, dia 14, é ao vivo. Você pode enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp aqui no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Muito obrigado, Gustavo, e até a próxima terça. Até terça-feira, esperamos todos. Vou pedir aí à equipe novamente, vamos tentar colocar a chamada desde o princípio, porque parece que ela ficou aí meio que pela metade das informações. Vamos tentar novamente, ver se vai dar certo desde o início, por gentileza. Vou pedir aí ao Túlio e ao Carlos que tente colocar novamente para a gente, por favor. Vamos tentar novamente. Olá, pessoal. Na próxima terça-feira, dia 14 de janeiro, eu vou estar recebendo aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde a presença do Dr. Gustavo Gontijo. Ele que é periodontista e também implantodontista. Gustavo, o que o telespectador da TV Candidez do programa Amostra Grátis vai poder absorver essa nossa entrevista? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores do programa Amostra Grátis. Vamos pontuar alguns assuntos sobre saúde dos tecidos da cavidade bucal, estética gengival, pontuar assuntos sobre implantodontia e será muito proveitoso para todos. Muita gente pensa que só vai ter a oportunidade de procurar o dentista quando o dente estiver doendo ou quando não estiver bem na parte estética. A questão da gengiva e dos tecidos bucais, é importante observar essa questão? É importante observar sempre qualquer manifestação que a gente tiver na cavidade bucal, né? É importante que a gente faça visitas regulares e a prevenção é mais barata do que o tratamento. Então, portanto, você não pode perder, na próxima terça-feira, dia 14, é ao vivo. Você pode enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp aqui no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Muito obrigado, Gustavo, e até a próxima terça. Até terça-feira, esperamos todos. Muito bem, de volta ao vivo, aqui no estúdio, recebendo hoje com muito prazer o médico Dr. Charles Oliveira. A gente está falando sobre a questão da dor, principalmente da dor crônica. Nesse segundo bloco, a gente gosta sempre de apresentar aqui um pouco mais o nosso entrevistado para o telespectador da TV Candidez que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira. E você já esteve aqui em pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades. A gente já fez aqui algumas apresentações do seu nome, cantando um pouco da sua história, da sua ligação com Divinópolis. E quem te acompanha nas redes sociais fica assim tentando imaginar como é que um médico como o Charles consegue acompanhar tudo, né? Principalmente nos consultórios, porque você está em constante viagens, buscando especialização. Como é que é essa história que eu percebo que tem um certo prazer em buscar essa informação para o seu paciente? Eu acho, Samuel, que acho que é uma missão talvez divina, mais importante do que cuidar das pessoas que me procuram. Isso eu faço muito de bom grado, claro, mas ensinar outros profissionais é uma forma de multiplicar o conhecimento chegando a diferentes partes do país. Então, já pude treinar mais de 350 médicos na clínica que nós temos em Campinas,
pessoas do Brasil inteiro e com certeza elas fizeram a diferença na vida de tantas pessoas em todo o Brasil. Eu sinto isso honrado com esse talento que eu tenho de ser didata e ensinar tantas pessoas. Mas um dia eu penso que vou fincar os pés aqui em Divinópolis novamente. É uma missão que eu tenho e que imagino que em 10, 15 anos eu devo estar me recolhendo aqui, que é o lugar onde eu nasci, né? Já que você falou da questão de Divinópolis, você atende em Campinas, né, que é um grande polo de São Paulo. Campinas, para quem não sabe, talvez seja maior do que muitas capitais do Brasil, muitas capitais do Nordeste, por exemplo, em termos de populacional, né? E, enfim, o que passa ali de Campinas, para que se ter uma ideia, se não me engano, o segundo maior aeroporto internacional do país está ali, que é o Viracopos. É o primeiro de cargas, né? É o primeiro de cargas, exatamente. E você está, além de Campinas e Divinópolis, também em Belo Horizonte? Você mantém em Belo Horizonte também atendimento? Sim, atendo em Belo Horizonte. E como é que você consegue fazer esse rodízio, esse remanejamento para estar nesses 3 locais? É um trajeto, eu tenho uma equipe muito coesa em Campinas, o que me dá uma flexibilidade de vir a Belo Horizonte e também em Campinas. Eu sempre tive residentes, né, que a gente chama que são fellows, aqui em Divinópolis, os quais me acompanham, né? Atualmente tem uma do Rio de Janeiro, como já tive o Bruce da Bahia, e é muito gostoso esse tipo de relacionamento com esses profissionais, porque você vai ensinando e eles também, de alguma forma, vão te ensinando novas coisas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bruce. Você, numa entrevista que você esteve aqui conosco em 2017, você o trouxe aqui, ele esteve aqui te acompanhando, não sei se você está lembrado disso. Sim, especificamente nesta data de hoje ele está aqui, mas é um filho pródigo que legal, sempre volta, super titulado, e atualmente eu estou preparando uma nova médica que chama Patrícia Milanês, que é do Rio de Janeiro, mas são médicos já com toda uma carreira, né? É uma médica, uma anestesiologista, com clínica médica, então o fellow é uma terceira residência, né? E são pessoas muito maduras e que só somam dentro do consultório, onde você é atendido não por um médico, mas por 2, e quando 2 pessoas estão atendendo, os ouvidos estão mais abertos para algum detalhe que a gente possa perder. Você na rede social, você está sempre mostrando lá os seus filhos, você tem 2 filhos, a sua esposa também, e você acabou de fazer aqui uma confissão ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde, que daqui a aproximadamente 1 década e meia você pretende se recolher definitivamente aqui em Divinópolis, né? Aos seus irmãos, aos seus pais. E a sua mulher, ela é de Divinópolis também? Qual é a origem dela? Ela é de Montes Claros. Então, daqui estamos numa meia distância de Campinas até Montes Claros, aqui é um ponto de encontro, né? E daqui a 15 anos eu já vou estar com 62 anos, 63. Tenho 48 hoje. É um projeto, sim, que eu tenho de retornar a uma cidade que tanto me deu, né? E ela gosta de Divinópolis também? Super, ela se identifica muito com aqui, é mineira. Campinas é uma cidade ótima, a gente está muito bem adaptado lá, mas as amizades que a gente tem aqui são amizades de uma vida inteira, né? E o que nos traz muita saudade. E para a gente finalizar esse bate-papo sobre você está pretendendo, no mesmo ritmo que foi 2019, das suas participações fora do país em 2020 também? Sim, mês que vem eu tenho que dar uma aula em Miami, esse mês eu tenho que dar uma aula em Antalya, que é na Turquia, tem mais aulas em Amsterdã em agosto e Budapeste mais no final do ano. Esses são os convites de até então, e obviamente que eu tenho que ajustar tudo dentro da minha agenda e negar alguns, com certeza. Que experiência bacana que deve ser essa, né? Você passando informação, passando conhecimento e ao mesmo tempo se enriquecendo de alguma forma, acredito eu, também para o seu dia a dia. Até um testemunho que eu tenho
Samuel, porque meus filhos pequenos, uma missionária foi à minha casa, a Rita, e ela dizia assim, abrirá a clínica sim, falará outras línguas e portas de hospitais vão se abrir. Eu não entendia nada que ela falava, porque eu já tinha meu consultório em Divinópolis, já estava no Hospital São João de Deus, era chefe da anestesia e portas de hospitais iriam se abrir, eu não entendi. Mas 2 meses depois, numa viagem que eu fiz com um colega, que é o Fabrício, que é meu sócio, a gente estava num congresso no Havaí, e lá deu um start de, cara, vamos abrir uma clínica de dor lá em Campinas, e isso aconteceu muito rápido. Então, tudo que ela falou, essa revelação, falava, abrirá a clínica sim, a gente abriu essa clínica. Portas de hospitais vão se abrir. No final daquele ano, eu estava fazendo procedimentos intervenções, né, de dor no Albert Einstein e no Oswaldo Cruz, e no Sírio-Libanês, que são hospitais de muita tecnologia de São Paulo. E falará outras línguas, eu imaginava que seria orar em línguas, porque partiu de uma religiosa, uma missionária e tudo, mas não era nada disso, era dar aulas em inglês, em espanhol e, enfim, são coisas que... E essa revelação foi feita aqui em Divinópolis? Foi com meus bebês pequenos em casa, e ela pediu para fazer uma oração comigo e você conhece essa missionária? Claro, conheço. Ela foi como se fosse a babá dos nossos filhos, eram gêmeos. Ela ficou conosco 2 meses, mas tudo isso que eu te falei ela falou, para mim não tinha sentido nenhum. O sentido só aconteceu 1 ano depois, eu fui encaixando as peças do dominó, né? Do quebra-cabeça, melhor dizendo. E você tomou posse da palavra dela também, né? Que é bastante interessante, talvez até de uma forma involuntária. Sim, foi totalmente involuntário. Eu não persegui nada do que ela disse, eu achei totalmente... e ela deve ter revelado outras coisas que eu não memorizei. Ô Charles, normalmente quando um médico vai para uma cidade, eu tenho entrevistado aqui médicos que são de Belo Horizonte, vêm para cá, normalmente tem uma influência muito grande da mulher, porque a mulher às vezes é de uma cidade. No seu caso, a escolha de Campinas não teve, parece que pelo menos ao que ver, não tem nada a ver com a sua esposa. E por que Campinas? Eu queria saber como é que é seu dia em Campinas e... É uma cidade diferente do que Divinópolis, né? É uma cidade, repito, em ritmo de capital, muito embora esteja no interior de São Paulo. E você se sente bem em Campinas? Você se sente confortável? Sim, a escolha de Campinas, eu fiz residência lá, né? No Centro Médico de Campinas, é o melhor hospital de Campinas. Isso foi em 94, 95, onde conheci Fabrício, que é meu sócio de lá. Então, a gente tinha uma cidade em comum, onde poderíamos abrir onde a gente conhecia, ele conhecia e eu também. E escolhemos Campinas por essa vivência daquela cidade, conhecemos um tanto daquele negócio de medicina, né? E foi assim que foi a escolha. Depois de 10 anos, obviamente, eu estou bastante adaptado, né? Com um círculo de amizades, e é um dia... O Singular, que é a nossa clínica, é um centro de excelência onde a gente recebe médicos de todo o Brasil para visitas. E então é muito ensino, muitas aulas, muita tutoria, muitos cursos. É bem divertido, gosto bastante. Para a gente finalizar, e esse tratado de dor oncológica que você já esteve em vários veículos, inclusive aqui na TV Candidez, né? Junto com outras mãos, lançando esse livro. O que é esse livro, Tratado de Dor Oncológica? Isso aqui é um livro que foi lançado pela Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, da qual eu fui presidente sociedade essa que eu fui presidente em 2016, 2017. E neste ano, na verdade, foi lançado um livro que não tem ainda na Biblioteca Nacional, né, que é um livro em português sobre um tratado de dor oncológica. Hoje,
A dor, Samuel, ela é multidisciplinar. Ela não envolve só o médico, envolve o psicólogo, envolve a fisioterapia, a terapia ocupacional, a enfermagem. Então, é um tratado que aborda diferentes visões, obviamente que também o conteúdo maior é médico, mas ele preenche uma lacuna na literatura nacional que faltava falar em português sobre a dor do câncer. É um livro de 96 capítulos e eu, juntamente com outros 9 editores, tivemos a honra de poder trabalhar esse livro. Eu estou imaginando aqui com foco para os estudantes da medicina, com foco para os médicos. Sim, não é um livro de literatura leiga, mas correto. de profissionais envolvidos. Especializados. Eu digo que é aberto para psicólogo, para enfermagem, mas quem tem o foco na dor, né? E principalmente a dor do câncer. Bacana. E o Anderson, está tudo bem com ele? Muito tempo eu não vejo. O Anderson é Anderson Amaral Oliveira, que é um dos grandes ortopedistas aqui da Divinópolis, né? Que é irmão do Charles. Sim, o Anderson, meu pai, eu tinha 24 anos, quando meu pai faleceu, um acidente de carro, o Anderson passou a ser a minha referência, o meu porto seguro, quando eu tenho uma dúvida de alguma ordem pessoal, eu sempre gosto de ouvir a opinião dele. Inclusive, nesta ida para Campinas, eu perguntei a ele se deveria largar o porto seguro ou alçar novos voos. E ele me empurrou e falou, não, siga que se não der certo, você volta. Mas depois de 10 anos, super bem consolidada essa escolha. Muito bem, nós estamos estendendo um pouco mais esse bloco. Eu vou pedir agora ao Carlos Altúlio que coloque para a gente a primeira pergunta gravada das ruas de Divinópolis, por gentileza. E a questão da dor de cabeça aflige a muitos brasileiros. Muita gente se queixa de dor de cabeça e algumas pessoas se queixam até durante muitos dias durante o mês. Estou ao lado aqui do Cláudio Santos, ele que é aqui da Noivíssima Noivas, ele vai participar do programa Amostra Grátis da Saúde, fazendo uma pergunta para o médico Dr. Charles. Cláudio, muito boa noite, prazer te receber aqui no Amostra Grátis da Saúde. Qual que é a sua pergunta para o Dr. Charles? Boa noite, queria já agradecer de pronto a sua visita aqui na minha loja e dizer que para mim é um prazer participar do programa Amostra Grátis. E a minha pergunta é a seguinte, quais são as novidades do tratamento de dor de cabeça do Dr. Charles? Muito bem, e no estúdio do programa Amostra Grátis, Dr. Charles responde pra gente quais são essas novidades com relação ao tratamento da dor de cabeça. Muito bem. Muitas das dores de cabeça que nós temos, elas são de origem cervical. Então, ao invés de ser uma dor da cabeça especificamente, é uma dor referida de uma origem de algum problema cervical. Nós sempre temos o cuidado de avaliar a coluna cervical e vermos se tem esse tipo de questão. E se há, podem ser feitas intervenções na coluna cervical para controlar uma dor de cabeça, né? Obviamente que a gente faz esse tipo de intervenção quando é uma dor de cabeça que perdura por um tempo significativo, digamos 7, 10 dias ao mês, né? São dores que perduram por muito tempo. E quando se não tem um bom controle com medicações. Mas sempre que a gente tem esse tipo de olhar, de saber que pode ser uma dor de origem cervical, que o nome é cefaleia cervicogênica, a gente faz uso desse arsenal, que são as intervenções guiadas com raio-x ou mesmo com ultrassom. Vamos a mais uma pergunta, por gentileza, gravada das ruas de Divinópolis. Bom, eu vou conversar agora com o Manuel, corretor, que sempre participa do programa Amostra Grátis da Saúde. A gente está recebendo hoje o médico Charles Oliveira, ele que é o médico doutor da dor.
Manuel, qual que é a sua pergunta? Prazer te receber aqui no primeiro programa de 2020. Qual que é a sua pergunta para o Dr. Charles Oliveira? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Um abraço do Dr. Charles, irmão do nosso querido amigo Splash. Tudo bem com vocês aí? Boa noite. Eu quero saber do doutor a respeito de uma dor na mão, que vem a ser a síndrome do túnel do carpo. Essa é a minha pergunta, doutor. Muito obrigado. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Muito bem. E no estúdio, Dr. Charles Oliveira responde pra gente esse questionamento do Manuel Corretor. Ei, Manuel, boa noite. Prazer em revê-lo aí na televisão. A síndrome do túnel do carpo é uma dor que dá na mão e normalmente ela acontece à noite. Não que ela não possa acontecer de dia, mas as pessoas que acordam com a mão formigando durante a noite, principalmente pegando esses dedos aqui, e não esses últimos, o quarto e quinto, mas a terceiro até a metade do quarto, a pessoa acorda chacoalhando a mão meio inchada, né? Isso acontece porque o nervo mediano que passa aqui no punho, ele pode estar comprimido. E normalmente durante a noite, todos os tendões que estão nessa região estão mais inchados, estão mais dilatados, o que fazem com que comprimam o nervo mediano. Existem procedimentos com agulha que podemos fazer para melhorar e até mesmo resolver esse tipo de problema. Muito bem, nós vamos agora para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo. Você pode continuar enviando a sua pergunta para o 3222-5052. Daqui a pouco a gente está de volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, em nome do Forte Limpeza, agora há pouco rodou aí a vinheta do Forte Limpeza com dicas de corrida para você que acompanha a nossa programação. Corrida, esporte e saúde. Eu vou pedir aí a equipe que coloque pra gente as fotos, por gentileza. Nós teremos o dia 22 de março em Belo Horizonte, na nova Praça da Pampulha, a primeira etapa do Circuito das Estações. Nós teremos dia 22 de março a equipe da fase outono, 21 de junho, inverno, 1º de setembro é a primavera e 29 de novembro a última verão. Faça acontecer. Circuito das Estações explora garra, foco, superação e conquista no ano de 2020. Quem já participou já sabe. Esse evento que é organizado pela O2. Um grande abraço para a Priscila Tacori, da Norte Marketing Esportivo. É um evento que tem em 11 capitais do Brasil. Belo Horizonte foi prestigiada mais uma vez esse grande evento. Foi sucesso de público, foi sucesso de satisfação. Em 2019, as 4 estações que aconteceu em Belo Horizonte agora se repete novamente em 2020. Novamente um abraço para a Priscila Tacori e todos da Norte Marketing Esportivo e da O2. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nós estamos recebendo hoje com muito prazer o Dr. Charles Oliveira, ele que é o médico intervencionista da dor. Nós estamos falando sobre a questão das dores crônicas e nós temos mais perguntas gravadas das ruas de Divinópolis e eu vou pedir à nossa equipe que coloque para a gente, por gentileza. Bom, nós vamos ter agora uma participação dentro do programa Amostra Grátis da Saúde nesta primeira terça-feira de 2020. Sou ao lado aqui do Anderson, conhecido como Salão do Anderson, aqui na Rua Bahia. Anderson, qual que é a sua dúvida relacionada à dor para o Dr. Charles Oliveira? Boa noite, programa Amostra Grátis TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, pessoal da Amostra Grátis da TV Candidez. Eu tenho uma dúvida a respeito de dor nos ombros. Às vezes eu sinto aqui. Aí eu gostaria de saber do Dr. Charles Oliveira se tem a ver com o estresse, o fator emocional. Essa é a minha dúvida. Muito obrigado a todos. E no estúdio, o médico Dr. Charles Oliveira responde pra gente. Um grande abraço aí para o Anderson do Salão. Dores no ombro, se tem a ver com estresse, se tem a ver com a questão emocional.
Olha, Anderson, o Anderson corta cabelo também? Isso. Então, você vê que ele sempre está menosando com os braços, né? Pois é, o fato de trabalhar com o braço aberto, né? Tanto tempo, principalmente as mulheres que fazem muita escova, né? As cabeleireiras, tem muita dor de ombro, né? O ombro é uma vítima, assim, de dores. E o ponto importante é que nós hoje temos, dentro do consultório médico, a gente tem uma ferramenta muito importante. Dentro do consultório de um médico de dor, especificamente falando da minha situação, a gente tem o ultrassom. Então, a gente pode examinar, ouvir a queixa do paciente e fazer um exame físico na hora. E dependendo do exame físico, né, se é uma tendinite, se tem uma bursite, a gente pode ir guiado com uma agulha, fazer uma injeção nesses alvos bastante específicos e que resolvem a dor do paciente, acelerando o processo, melhorando a vida do fisioterapeuta, melhorando a vida do paciente. Agora, o estresse, com certeza, aumenta uma dor instalada, né? Ansiedade, estresse, depressão, tudo isso. E o papel do ultrassom, ele é fundamental para ajudar aí no diagnóstico, até talvez, se eu percebi, não sei se eu entendi correta a sua resposta, até numa questão do alívio da dor ali de imediato, seria isso? Sim, a eficácia do ultrassom comparado com uma ressonância para muitas patologias do ombro, né? Uma tendinite, uma bursite, é igual. Então, é um exame muito mais barato, é um exame que é feito na beira do leito, ou junto do consultório médico, então você acelera a oportunidade de cuidar daquele paciente sem gastar tempo, sem gastar um dinheiro muito mais alto, que é uma ressonância. E, ao mesmo tempo, você pode fazer uma injeção guiada com ultrassom naquele alvo muito específico, né? E tratar a dor do paciente. Eu tenho aqui pelo menos 3 perguntas relacionadas à questão da dor de cabeça. Nós já tivemos essa abordagem no primeiro bloco. Nós temos mais uma pergunta que vai ser também sobre dor de cabeça. A Valquíria, do bairro Veredas da Serra, da cidade de Nova Serrana. Um abraço a todos de Nova Serrana. Que bacana receber essa mensagem de Nova Serrana. Ela está dizendo que tem dores de cabeça constantemente, já realizou vários exames, inclusive ressonância magnética, e não apresentou um resultado positivo. Também tomou vários remédios e não melhorou, continua a dor constantemente. Ela pergunta o que pode fazer. Será que eu posso pedir uma outra pergunta aqui para você responder a Valquíria e também a outra, nossa 4ª pergunta, por gentileza, gravação das ruas de Divinópolis. Ao lado do Fábio, mais conhecido como Fábio, da relojaria do Fábio, ele que apoia a programação da TV Candidez e vai participar conosco do Almoça Grátis da Saúde com uma pergunta para o Dr. Charles Oliveira, que está no estúdio, sobre a questão da dor de cabeça. Fábio, boa noite. Boa noite, Samuel. Qual é a sua pergunta para o nosso Dr. Charles Oliveira? Dr. Charles, qual que é o tratamento que está tendo para a dor de cabeça? Então, qual é a novidade desse tratamento da dor de cabeça? Obrigado, Fábio, pela sua participação. Obrigado, e no estúdio, o médico Charles Oliveira responde para a gente. Um grande abraço para o Fábio, parceiro aqui da TV Candidez, da relojoaria do Fábio. A Valquíria de Nova Serrana e ele, com a mesma pergunta, a questão de dor de cabeça. Praticamente, é difícil passar uma semana sem ter um paciente sobre queixa de dor de cabeça? Dores de coluna, dores de cabeça e dor oncológica, dor do câncer, são as patologias mais comuns que a gente tem dentro do consultório médico. Agora, a pergunta, vamos falar primeiro da Valquíria, né? Normalmente, esses pacientes que têm dores crônicas, sempre se pede um exame de imagens, né? Uma ressonância, uma tomografia, para ver se tem alguma causa mais específica, o que é muito raro. E aí, essas dores, quando estão instaladas por muito tempo ou duram muitos dias no mês, merecem tomar medicações profiláticas, né? As quais eu já imagino que ela tenha tomado e que não melhoraram, mas tem diferentes fórmulas, diferentes medicamentos que podem ser ajustados e testados e também olhar se não tem um outro tipo de dor de cabeça. Uma dor de cabeça ou na cabeça terrível, né, que é a dor da neuralgia do trigêmeo, tem um procedimento muito eficaz,
que é fazer uma radiofrequência, você dá uma queimadinha no nervo trigêmeo e você tira a dor do paciente com as mãos, de uma forma muito eficaz. Então, é um procedimento muito elegante. Inclusive, amanhã a gente tem um procedimento desse para fazer num paciente com uma dor de cabeça de muito tempo. O Pedro Pardini, que é psicólogo, ele está perguntando aqui se há tratamento para as dores psicossomáticas. Está acompanhando o programa, está agradecendo aqui e parabenizando pelo tema de hoje. Ô Pedro, os pacientes com dor crônica, como você bem sabe, é um baú de questões emocionais juntas, né? Por isso que todo paciente com dor crônica, ele merece o cuidado de um psicólogo e esse acompanhamento é fundamental, né? Para que os pacientes melhorem. Isso é uma marca da nossa clínica que a gente sempre trabalha, principalmente com a linha cognitivo-comportamental, que tem resultados muito interessantes nos pacientes com dor. Olá, boa noite. Eu durmo bem a noite toda, mas acordo sempre com muita dor no corpo. O que pode ser? Meu nome é Oneida e eu moro no bairro Niterói. Tinha uma pergunta aqui de uma telespectadora do bairro Incidigo que também fez essa mesma queixa. Também não quis identificar o nome, mas que de manhã ao acordar sente dor no corpo todo. E aí ela disse que tem que levantar da cama. Você já ouviu esse tipo de queixa de algumas mulheres, Dr. Charles? Sim, é uma queixa muito vaga, não é? Que eu acho que qualquer resposta nesse instante, sem explorar mais as informações, é um risco de dar um falso diagnóstico, né? Precisaria examiná-la, ouvi-la, entender melhor toda essa dinâmica de dor, quanto tempo de dor que tem, onde que é essa dor, se melhora logo depois que levanta, se a dor é o dia todo. Enfim, não tentaria responder essa pergunta. A gente sempre diz aqui que o programa ele aponta apenas um caminho, é uma dica, né? Na maioria das vezes o paciente ele precisa realmente procurar o profissional médico. A Iara do bairro Dom Cristiano está dizendo o seguinte, que ela tem uma dor na bacia, ela desce para as pernas e ela quer saber o que causa essa dor. Ela mandou uma outra mensagem para mim dizendo o seguinte, que ela esqueceu de falar, que essa dor só à noite. Essa dor, ela dá só à noite, quando vou dormir. Fico desinquieta, virando de um lado para o outro. O que eu faço? Essa é a minha pergunta para o Dr. Charles. Muito obrigada. Um abraço, Yara. Obrigado pela sua pergunta. E o médico Charles Oliveira responde para a gente. Olha, eu estou dando um chute aqui sem examiná-la, né? Eu acho que o exame físico é uma coisa super importante. Ele nos esclarece muito, nos dá um norte. O exame de imagens com ultrassom, como eu bem disse, ele afina o diagnóstico, melhora ainda mais. Mas, chutando aqui que ela tem dor quando deita de lado, e é só à noite, eu buscaria explorar ali o trocânter, né, que é a bursite trocantérica, ver se ela não tem uma tendinite de glúteo médio, glúteo mínimo, que são os músculos rotadores do quadril. Eu vou tentar fazer todas as perguntas aqui e eu vou te falar, eu não esperava que logo no primeiro programa a gente tivesse tanta pergunta. Bastante interessante. Boa noite, Samuel. As dores de artrite reumatoide têm cura definitiva? Júlio Chocolate que está te fazendo essa pergunta. É um desafio essa pergunta aqui do Júlio? Ô, Júlio, a reumatologia, ela evoluiu muito, né? Antes os pacientes ficavam com o tempo, ficavam com sequelas muito instaladas e hoje tem medicamentos muito bem elaborados, né? Os biológicos, que quando instituídos por um reumatologista no tempo certo, o paciente vai ter uma qualidade de vida ótima e sem sequela nenhuma. Então, não vou dizer que a artrite reumatoide tem cura, mas ela tem um controle. Voltando àquela questão do Pedro, isso é uma opinião pessoal, né? Os pacientes com artrite, com qualquer tipo de reumatismo, são pacientes que estão criando anticorpos contra o seu próprio corpo.
estão se agredindo, que é uma doença autoimune. Eu acho que esses pacientes sempre precisam passar por um acompanhamento psicológico e fazer um confrontamento. Por que eles estão se agredindo, né? E só o fato de entrar em contato com o conflito já é uma forma de atenuar o problema. Isso não significa que não deva tomar medicação. Tem que tomar medicação, mas também fazer uma imersão aí na psicologia. Olha aqui, nós vamos para mais um intervalo. É o nosso último e vai ser brevíssimo. Daqui a pouco a gente vai tentar responder a todas as perguntas aqui enviadas pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente está de volta para o fechamento do programa de hoje. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo, a gente vai ter pouco tempo, são muitas as perguntas, e a gente já falou no primeiro bloco aqui o contato do médico Dr. Charles Oliveira, ele que também é cooperado do Unimed Divinópolis, que é o 3222-9063, daqui a pouquinho o Túlio pode colocar para a gente, por gentileza, o Carlos ou o Alif, 3222-9063, um grande abraço para o Ania, que atende muito bem, aí está o telefone, 3222-9063, fibromialgia. A pergunta da Maria do Carmo, ela quer saber o que há de novidade, principalmente para aliviar as dores. Puxa, para mim a novidade é que é um diagnóstico que eu evito de dar esse diagnóstico. Eu acho que é o último diagnóstico que eu tento buscar e não o primeiro diagnóstico. Se o paciente começa a falar que tem uma dor no corpo inteiro, que dorme mal e cansada, eu tento explorar e ver se tem outros tipos de patologia que podem estar levando a esse tipo de sintoma, não é? Eu acho que a fibromialgia, muitas vezes, ela está sendo super diagnosticada e provavelmente no futuro a gente vai ter um nome mais específico para algum tipo de doença, algum tipo de sintomatologia que a gente está negligenciando e jogando tudo num saco só, falando que seja fibromialgia. Agora, o tripé de uma fibromialgia é medicação, atividade física regular, psicoterapia e também ajuste na alimentação. Você falou sobre a questão da fibromialgia. Pode-se dizer que ela é uma doença exclusiva das mulheres ou os homens também podem apresentar? Ela é predominante na mulher, né? Pelo menos o que a literatura diz, 7:1, mas também existe em homens. A questão do uso abusivo de cafeína, o café pode causar dores de cabeça? Novamente, parabéns aí pelo programa, Samuel. Um abraço a você e fortemente ao Dr. Charles. Ótimo programa. É o Eduardo, do bairro Bela Vista. Eduardo, com certeza o abuso de medicações à base de cafeína é um causador de perpetuação da dor, não é? E isso entra no cefaleia por abuso de medicação. Então, pessoas que abusam de medicamentos à base de cafeína fazem com que o cérebro sempre esteja, os vasos sanguíneos estejam em vasoconstricção, estejam mais contraídos. E quando falta medicação, ele fica vasodilatado e causa dor de cabeça. Então, esse é um grande problema de pacientes que usam em excesso analgésicos, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado, tirar essa medicação, instituir outro tipo de medicamento para proporcionar um alívio da dor e a pessoa passar dessa fase de abusar tanto de analgésicos. Ô, Túlio, vai ser minha última pergunta e daqui a pouquinho eu vou pedir o Charles para finalizar aqui o programa. Olha só que pergunta que eu acho interessante. Parabéns pelo programa, não se identificou aqui. Quando uma pessoa sente muita dor de cabeça, pode ser um possível alerta
que ela pode ter um aneurisma? É uma pergunta fora ou ela é condizente? Não, com certeza um aneurisma geraria dor, mas seria irresponsabilidade minha dizer que toda dor de cabeça é um aneurisma. O aneurisma é uma exceção, não é a regra. Charles, como você finalizaria essa nossa entrevista de hoje, a primeira do programa Amostra Grátis, sobre essa questão das dores crônicas e dor de um modo geral? O que você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanha ao vivo hoje aqui na TV Candidez? Bom, eu diria que a medicina da dor, ela saiu de um ostracismo nos últimos 20 anos e que a medicina intervencionista da dor agregou muitos valores. Hoje está, como se diz, de moda, um monte de gente se envolvendo com a dor e que as pessoas não devem se acomodar com a dor e achar que a dor é um sintoma que deva ser aceitado. Existem muitas ferramentas, muitas possibilidades que a gente pode utilizar, não é, como a radiofrequência, bloqueios, crioterapia, enfim, muitas coisas que podem proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas e que elas não devem abrir mão disso. A Miliana está perguntando aqui o contato, eu já mandei para ela, que é o 3222-9063. Muito obrigado pela sua presença, viu? Acho que nós inauguramos aqui o 2020 de uma maneira muito positiva, com informações importantes, né? Com um médico que mostra-se, na minha opinião, muito mais do que atualizado, né? Quem te acompanha nas redes sociais percebe isso. Quando você fala que vai dar uma aula, quando uma pessoa fala que vai dar aula, ela tem que estudar muito mais, né? Para passar aquilo de maneira correta. Muito obrigado pela sua presença, viu, Charles? Por esse prestígio de ter você aqui, que é um médico, eu costumo brincar com o Charles nas redes sociais, que é um cidadão do mundo, né? Está em todo lugar. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, espero voltar aqui em outras oportunidades. Bom, para você que não acompanhou essa entrevista de modo completo, de maneira plena, a reprise vai ser sábado a partir de 13h. Ao vivo a gente volta na próxima terça-feira, a partir de 21h. Obrigado, Charles, mais uma vez. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.